Então, como eu disse, a audiência pública é referente ao primeiro quadrimestre de 2020, conforme determina o artigo 9º da LRF, que dispõe que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro deverá ser feita audiência pública para apresentar os índices fiscais. Então, começando pelo RRO, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente publica dois tipos de relatórios, o RRO e o RGF. E no RRO, eu destaquei aqui o demonstrativo da receita corrente líquida, que sempre pega os últimos 12 meses. Então, como a gente está fazendo o fechamento do primeiro quadrimestre de 2020, vai pegar de maio de 2019 a abril de 2020. E o município atingiu R$ 66.962.316,40. Essa foi a nossa receita corrente líquida. Essa receita corrente líquida, ela serve de base para alguns índices fiscais, entre eles o demonstrativo da despesa com pessoal, que também é apurado sempre nos últimos 12 meses, que vai compreender também o período de maio de 2019 a abril de 2020. Então, nesse período, nós tivemos a despesa de pessoal líquida do Poder Executivo, Aqui não entra a Câmara Municipal. E aí, atingimos o valor de R$ 33.138.293,75, que em relação à receita corrente líquida, tivemos um índice apurado de 49,48%. Ou seja, dentro do limite legal que a lei determina, que é 54%, e abaixo do limite prudencial, que a lei fala que o limite prudencial é 51,30. Quando eu falo a lei, eu estou sempre me referindo à Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, o município está dentro, cumpriu o limite legal com despesa de pessoal. Outro índice também que a gente apura e leva em consideração também o valor da receita corrente líquida dos últimos 12 meses é o endividamento do município. Então, no anexo 2 do RGF, que é o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, nós apresentamos, o município, apresenta uma despesa no montante de R$ 31.794.073,10, que em relação à nossa receita corrente líquida, apuramos um índice de 47,48%. Com relação ao demonstrativo da dívida consolidada, cabe destacar que o limite de endividamento do município não pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida. E isso está regulamentado pela Resolução número 40 de 2001 do Senado Federal. Nesse demonstrativo, evidencia-se o montante de despesas parceladas que o município tem, ou seja, nós temos dívidas contraídas a longo prazo junto ao RPPS, o Regime Próprio de Previdência, junto ao INSS e junto ao Policard. E essas dívidas parceladas atingem hoje um montante do primeiro quadrimestre de 2020, um montante de R$ 31.794,73,10, que corresponde a 47,48%, estando então dentro do limite permitido pela legislação de 120% da receita corrente líquida. Na outra tela, vamos apresentar o anexo 6 do RRO. Já voltamos para o RRO, que até agora a gente estava falando do RGF. Nesse anexo 6 do RRO, apuramos o resultado primário do município nesse primeiro quadrimestre de 2020. Todos esses dois resultados, o primário e o nominal, foi feito usando o método acima da linha. Tem o abaixo da linha e o acima da linha. O acima da linha fala sobre receita
e a gente vai considerar a receita e a despesa paga, inclusive o restos a pagar pago. Ou seja, o resultado primário acima da linha nesse primeiro quadrimestre foi de R$ 761.984,70. O que é a receita primária? A receita primária, a gente vai excluir as receitas decorrentes de aplicação financeira, qualquer receita que seja secundária, né? Dentro das receitas primárias estão as receitas de impostos, transferências de impostos, taxas, contribuições, todas essas entram aqui. E as despesas também, as despesas primárias são todas aquelas que não se referem a juros de dívida, a parcelamento de dívida. E já o resultado nominal vai ser o resultado primário apurado, que foi 761 mil, menos a diferença dos juros ativos e juros passivos, que nós tivemos um resultado negativo aí quando se apura o resultado nominal, R$ 98.747,20. Na outra tela, passamos a apresentar o demonstrativo dos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o anexo 8 do RRO. Passando para outra tela, a gente vê que no primeiro quadrimestre de 2020, quer dizer, aqui a gente já não está trabalhando mais com o resultado dos últimos 12 meses. Esse resultado agora compreende só o primeiro quadrimestre mesmo deste exercício, que é de janeiro de 2020 a abril de 2020. O município arrecadou de receitas resultantes de impostos e transferências de impostos R$ 14.027.442,60. Essa receita serve de base para a gente medir os nossos gastos com o MDE, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino, que nesse primeiro quadrimestre foi no montante de R$ 3.706.367,90. Veja, essa despesa com o MDE do município no primeiro quadrimestre é relativa a despesas com ensino fundamental e educação infantil, que é a obrigação do município. Em relação à receita apurada de impostos, o índice foi 26,42. O mínimo constitucional, esse mínimo está na Constituição, é 25%. O município aplicou a mais IMDE. O Fundeb. O Fundeb, ele aparece também lá no anexo 8 do RRO, mas o fundamento legal do Fundeb é a Lei Federal 11.494 de 2007. Vamos avaliar também o período de janeiro de 2020 a abril de 2020, ou seja, somente deste exercício. Neste exercício, tivemos uma arrecadação nesse primeiro quadrimestre de R$ 2.787.371,40. Uma receita de aplicação financeira desse valor de R$ 1.794,30. Tivemos uma receita destinada para a formação do Fundeb, ou seja, o município contribui para a formação do Fundeb. As receitas de impostos que arrecadamos, elas não vêm 100%, 20% dela vai para formar o Fundeb e depois retorna para o município. Então, sendo assim, contribuímos para a formação do Fundeb no valor de R$ 2.330.329,10. Fica claro aí que o município teve um ganho, né? Contribuímos para a formação do Fundeb com R$ 2.330.000 e arrecadamos R$ 2.787.000. E gastamos, né? Aplicamos com remuneração dos profissionais com educação básica, R$ 1.990.176. Um índice apurado de 72,84%.
Vou explicar. O Fundeb, temos que obedecer 2 limites do Fundeb. Aplicar no mínimo 60% com remuneração dos profissionais de educação básica. Fica claro que o município aplicou a mais, né? Que respeitou esse limite aplicando 72%. E o outro, que os recursos provenientes, né, arrecadados no exercício de Fundeb devem ser aplicados dentro do exercício. Se acaso não aplicarmos esse recurso todo dentro do exercício, só pode sobrar para o ano seguinte o equivalente a 5%. Essa avaliação a gente ainda não faz no momento, geralmente a gente faz no final do exercício, né? Ainda estamos no primeiro quadrimestre, então não vamos avaliar ainda essa aplicação, esse limite de 5%, porque isso, como já dito, é no final do exercício. O anexo 12 já do RRO vai falar de outro limite constitucional que o município também tem que respeitar, que é o limite de gastos com saúde. A Constituição determina que o município deve gastar no mínimo 15% das receitas de impostos e transferências de impostos com gastos de saúde. Então, repetindo, a receita de imposto e transferência de imposto do município de Areal nesse primeiro quadrimestre foi 14.027.442,60. Tivemos uma despesa nesse primeiro quadrimestre também com ações de saúde de 3.507.60. Apuramos o limite de 25%, bem acima, ou seja, as despesas que realizamos decorrente com recursos de impostos e transferências de impostos ficou acima do limite constitucional, que deve ser de 15%. E finalizamos aquela primeira parte, vamos falar um pouquinho sobre o Covid-19. Como que isso está sendo feito aqui no nosso município? Então, o Covid-19, as despesas, as ações que estamos realizando no município está sendo em consonância com a Lei 13.979 de 2020, que essa lei foi feita para as ações de enfrentamento ao Covid, onde prevê que pode ser feita dispensa de licitação, que pode ser feito um pregão com prazo reduzido, que facilita todas essas ações que temos que enfrentar e de maneira urgente. É bom também deixar claro que o município, no site da prefeitura, na página da prefeitura, tem uma parte só destinada ao Covid, né? O endereço é esse aqui, www.areal.rj.gov.br/Covid-19. Nesse endereço você vai ficar sabendo de todos os decretos que o município fez relacionados às ações de enfrentamento ao Covid, todas as despesas realizadas até esse momento. E nessa tela aqui, de forma bem resumida, a gente colocou o que foi feito nesse primeiro período. Aqui não está só o primeiro quadrimestre de 2020, como foi falado dos índices fiscais. Aqui está até a data atual de hoje. Então, até hoje, as despesas realizadas para enfrentamento do Covid com recursos do Fundo Municipal de Saúde mesmo, que é o SUS estadual, que a gente recebe, realizamos despesa no valor de R$ 345.095,05. Desse valor, já pagamos R$ 161.429,50. Realizamos também despesa com SUS custeio, que é o SUS que recebemos do governo federal. R$ 80.272 e pagamos R$ 42.800. Ou seja, até agora, essas despesas aqui
foram realizadas com recursos transferidos fundo a fundo mesmo. Recebemos também recursos para essas ações de enfrentamento. Através da resolução da Secretaria de Estado de Saúde, número 2023, o município recebeu 1 milhão. Esse valor vai começar a ser gasto agora, mas esse valor tem um fim específico, é para a estrutura e funcionamento do centro de triagem. E assim, os gastos devem ser feitos de acordo com a nota técnica para esse centro de triagem, que está descrito no corpo dessa resolução. Também recebemos do governo federal, conforme a portaria número 774 de 2020 do Ministério da Saúde, a importância de R$ 80.768,08. Esses recursos também são do bloco de custeio, só que ele vem destinado para as ações decorrentes do coronavírus. E ambos esses recursos já foram incluídos no orçamento através de um decreto de abertura de crédito extraordinário de número 1830 de 2020, que foi publicado no Diário Oficial do Município de 21 de maio de 2020. Então, as ações do Covid estão todas de forma clara, é só buscar no nosso site que você tem acesso a tudo que o município vem fazendo para enfrentar essa pandemia do coronavírus. E é só, agradeço a todos.